Bom, nós estamos aí neste primeiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. E na aula passada, no domingo passado, nós estudamos aqui sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Foi o que nós estudamos na aula passada. E hoje, propriamente dito, nós vamos estudar sobre esse tema aqui, ó. As histórias, me ajudem aí, irmãos. As histórias e as poesias, histórias e as poesias falam ao coração. Esta aula é a aula de número 9. Aula de número 9. Legal. Hoje é dia 27, né? 27 de 2 de 2022. Maravilha. Então esse é o tema. Sempre eu sugiro que a gente precisa ficar ligadinho no tema, né? Quando a gente está ministrando uma aula, quando estamos lecionando, sempre sugiro também aos pregadores, você precisa colocar um tema na sua mensagem e trabalhar em cima do tema. Porque se eu conhecer, pelo menos saber do tema, tá tranquilo. Agora quando eu não sei nem qual que é o tema da aula ou da pregação, aí fica difícil, não é verdade? Bom, nós vamos inicialmente, como é tradição para nós, a aula da Escola Bíblica Dominical, nós cantarmos alguns louvores. Precisamos seguir a linha, graças a Deus. Então vamos adorar o Senhor Jesus cantando o hino da harpa cristã. Eu quero deixar bem claro ao pessoal aí que nos segue aí pelas redes sociais que eu tenho interesse em gravar os vídeos e postar nas redes sociais para todos, mas especificamente para as pessoas que não têm condições de vir para a igreja, né? Ou de repente não é evangélico, não serve a Deus em alguma igreja, não tem essas condições. Essa é a minha proposta, que os irmãos que são crentes mesmo, já servem a Deus, eu imagino que nesse horário deve estar na igreja, né? Porque o lugar dos crentes, principalmente os assembleianos, é aqui na Escola Dominical para aprender a palavra de Deus. Muito bem, então a Escola Bíblica Dominical nós temos o nosso título geral, depois a gente tem o textual, a verdade prática, e nós temos a leitura bíblica em classe. E aí, sempre eu falo, né, a leitura bíblica em classe é feito aqui na sala de aula. Mas nós vamos ler o texto áureo, né? O texto áureo está no livro dos Salmos, né? Então vamos lá, texto áureo está no Salmo, né, de número 119 e o versículo de número 107. Vamos expressar, eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes para nós lermos todos juntos o Salmo de número, aliás, o textual, tá? Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Um textual maravilhoso. Salmo de número 119 é o maior salmo, né? O livro dos Salmos são 150, o 119 é o maior. E ele tem, portanto, 178 versículos. Mas todo o Salmo de número 119, ele enaltece, ele engrandece a palavra do Senhor. E de uma vez que nós estamos estudando sobre a palavra de Deus, então é muito bem-vindo. Tanto é que é a segunda vez que nós temos textual aqui do livro dos Salmos. Já tivemos o versículo de número 105, que diz então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas já eu vou refletir com os irmãos um pouquinho mais, bem pouquinho, sobre esse textual, tá? Vamos à verdade prática. Então, irmã Dalva, por favor, leia a verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Muito bem, então tá aí a verdade prática, né? Já a gente comenta um pouco também.
E aí, meus irmãos, como eu disse, nós temos a leitura bíblica em classe. Mais uma vez eu falo com os irmãos e amigos que estão em casa, que você vai dizer, mas você não abre a Bíblia? Pode acontecer, né? Não estou vendo abrir a Bíblia. Acontece que muitos versículos já estão aqui na revista. Ó. Por isso que tradicionalmente nós convidamos as pessoas para que adquiram a revista da Escola Bíblica Dominical, porque na verdade os versículos já são transcritos aqui. Tudo bem? Então vamos ler a nossa leitura bíblica em classe todos juntos. Os irmãos que estão aqui presentes, fiquem de pé, por favor. Está em Deuteronômio, capítulo de número 6, do versículo 20 ao 25. E depois nós temos o livro dos Salmos, que é do 119, aliás, Salmos 119, do versículo 105 ao 108. Nós aqui, como eu disse, já temos na revista, mas você pode acompanhar na sua Bíblia Deuteronômio 6, do 20 ao 25. Vou convidar os irmãos para nós lermos juntos. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, e o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Agora nós vamos ao Salmo de número 119, do versículo 105 ao 108. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, e guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Amém. Graças a Deus por esta leitura maravilhosa da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração todos juntos nesse instante. Eu peço encarecidamente aos irmãos que me ajudem a orar pela obra de Deus. A obra de Deus nunca foi carente de oração como nesses dias, né? Então nós precisamos de orar pela obra de Deus, pela igreja do Senhor, pelos irmãos, por aqueles que estão fracos na fé, né? As pessoas ficam fracos na fé, e é preciso que nós, que estamos na presença do Senhor, intercedermos para que os irmãos se fortaleçam e a obra de Deus progrida em nome de Jesus. Que tudo que aconteça na obra de Deus seja sempre para o bem, para a glorificação do nome do Senhor. O irmão pode confirmar dizendo amém? Amém. Graças a Deus. Continuamos orando pela irmã Josélia, que está em viagem. De repente ela está acompanhando aí pela internet, que está ao vivo, né? Se estiver, um grande abraço, né? Ou talvez ver depois, né? Então, muito bem. Vamos lá, irmãos. Vamos orar pela irmã Josélia, que está em viagem. Quem mais necessitam das orações? Pedir orações para o Nicolas, porque está em cama. O médico falou que a possibilidade dele andar é pequena. Quem é? É o sobrinho da esposa do Jonas. Olha só, vamos orar. E é um menino novo, né? Tem uns 23 anos. Vamos orar. E tem esse problema na perna que o médico não descobriu ainda o que é. Verdade. Também continuamos orando pela Paloma, né? Para que Deus dê graça. A gente já me notificou, já se descobriu qual que é a situação, mas Deus vai dar vitória e confirmar o milagre em nome de Jesus. Tá bom? Mais pedido? Amém?
Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Louvamos a ti por estar aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos e das irmãs que estão aqui presentes. Oh, meu Deus, que alegria chegar aqui e ver a presença dos irmãos, todos envolvidos na tua obra, aqui na Escola Bíblica Dominical. Pai, traz a inspiração, a revelação da tua palavra, e que este momento que vamos passar aqui na tua casa seja um momento de grande aprendizado, que nós possamos crescer de verdade na tua presença. Pai, nós oramos pela irmã Josélia, tua filha que está em viagem, guarde ela ali na estadia dela e que ela retorne em paz. Meu Deus, também oramos pelo Nicolas, este jovem que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Cura ele, arranca a enfermidade, em nome de Jesus, traz vida e vida com abundância. Pai, nós continuamos orando, Senhor, pela Paloma, tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, cura. Meu Deus, já foi diagnosticado que é pedra no rim, mas o Senhor sabe como demolir tudo isso, meu Deus, e fazer com que ela tenha muita saúde e muita vida. Pai, eu te agradeço. Continua abençoando a tua obra como toda, a obra missionários, pastores, enfim, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar assento, queridos, muito obrigado. Glória a Jesus, muito obrigado pela água que chegou aqui. Maravilha. Muito bem, irmãos. Então vamos lá. As histórias e as poesias falam ao coração. Histórias, poesias. Histórias, poesias. Eu quero lembrar com os irmãos que na aula passada nós estudamos sobre o Pentateuco, sobre os livros da lei. E quantos são os livros da lei? Quantos são, aliás, os livros do Pentateuco? 5 livros, né? Então nós estudamos aqui sobre o livro do Gênesis, falamos sobre o livro do Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Bem legal aí de memorizar. Então são os 5 livros que é conhecido de livros do Pentateuco. Por isso que na aula passada tratou da lei. É uma espécie de bibliologia, falando aí da estrutura da Bíblia, né? Uma síntese dos livros. Também na aula passada, claro que tratou um pouco, pelo menos, sobre os evangelhos. E aí a gente deu um salto lá no Novo Testamento, onde nós falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo bem? Tranquilo aí? Tá? Mas especificamente nós frisamos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje vai tratar sobre, para falar de história, nós vamos trabalhar sobre os livros históricos. E para falar de poesia, nós também vamos dar uma pinceladinha sobre os livros poéticos. Bem, os livros históricos é a partir, se na aula passada nós estudamos do Gênesis até Deuteronômio, quem vem depois em Deuteronômio? Josué. Isso mesmo, irmão, eu percebo que você não quer falar, mas não fala, né? É Josué. De Josué até Esther, né? Até Esther, são 12 livros. Esses livros são conhecidos como livros históricos. Vamos ver se a gente fala de memória o nome deles? Vamos lá? Nós temos o livro de Josué, nós temos Juízes, nós temos o livro de Ruth, nós temos o livro de 1º e 2º Samuel, nós temos o livro de 1º Reis e 2º Reis, nós temos o livro de 1º Crônicas e 2º Crônicas, nós temos o livro de Neemias, de Esdras e de Esther. Falei certo, Manuel? Esdras primeiro. Só aí mudou a ordem, né? A sequência. De qualquer forma, está aí os livros históricos. Então nós vamos comentar um pouquinho para entendermos por que falam ao coração. Então as mensagens que estão dentro desses livros históricos está dizendo aqui o escritor, o pessoal da CPL que colocaram esse tema, falam ao coração. Vamos descobrir esse negócio aí. Bem, poesias. Então os livros poéticos são depois dos livros históricos. Começa com quem? Livro de Jó, livro dos Salmos,
livros de Eclesiastes, livros de Provérbios e Cantares de Salomão. Possível que eu também errei a ordem aí, né? Mas tá tudo tranquilo, irmãos? Quais são os livros poéticos? Vamos lá? Jó, Salmos, acho que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tranquilo? Dá uma ideia que o poético parece que fala mais no coração, mas a gente vai descobrir isso com um pouquinho mais de detalhe já aos irmãos. Como eu sempre faço, claro que aqui a gente tem mais professores que me ajudam, eu sempre digo a eles, né, e a elas, que é a irmã Dalva e a irmã Josélia, que é professora, e espero a bênção de Deus aí para professores também. Na verdade, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de lecionar. Eu gosto de trabalhar pelo menos um pouquinho no textual, e para tanto, eu quero convidar os irmãos a expressar comigo mais uma vez o textual. Salmo de número 119 e versículo 107. Vai lá no cabeçalho, tá se acertando bem aí, né, Bahia? Então tá bom, vamos juntos aí o textual? Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Perceba, o que está acontecendo aqui? Eu já disse aos irmãos que o Salmo de número 119 em si, ele enaltece, ele engrandece a palavra do Senhor. Tem palavras, tem expressões do tipo: escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Tem palavras do tipo: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Estatutos, enfim. De maneira que o Salmo de número 119, ele enaltece a palavra de Deus. E eu não sou perito nisso, mas posso dar uma palhinha. O Salmo de número 119, ele é dividido em acrósticos hebraico. Se preocupe, os irmãos, com esse termo, tá? Acrósticos hebraico. Uma espécie de, como que eu diria? Uma espécie de estrofes, tá certo? Linhas. Você tem lá um texto, 1, 2, 3, 4, 5. As linhas são divididas. Já que é uma canção, já que é uma música, então é colocado por letras. E aí ele é dividido, nesses acrósticos, são colocadas as letras hebraicas. E a primeira letra hebraica é Aleph, né? A segunda é Bet, mais ou menos assim, e assim por diante. Não é a minha área falar aqui de hebraico. Eu só sei que são divididos em acrósticos. E aqui é mais uma sequência. Por isso que quando você pega lá na Bíblia, abre lá, irmãos, não custa nada. Salmo de número 119, para conferir o que eu estou falando aqui, pelo menos tentando, né? Falar aí aos irmãos. Então vamos lá. São oito linhas hebraicas, são 8 linhas, cada estrofe, eu diria assim. E aí cada estrofe dessa é colocada uma letra do alfabeto hebraico. Se você olhar lá o livro do Salmo 119, você vai ter a primeira letra que ele abre lá no comecinho do 119 com a letra Aleph, depois Bet, depois mais ou menos Gnel, mais ou menos isso, Delit. E vou parar por aqui, senão eu vou expressar errado e alguém vai sorrir de mim em casa aí, né? Então, deixa quieto. A grande verdade é que todo o Salmo de número 119 é dividido assim com as letras hebraicas, que é chamado de acróstico. E aí vocês podem perguntar, por quê? Por quê? A beleza, ou sabe, o desejo do salmista de deixar o louvor que falou da palavra de Deus ainda mais bonito, ainda mais maravilhoso. Então não é por acaso que está essa divisão em acrósticos aí. Agora vamos lá, vamos ao textual, vamos comentar um pouco.
que diz a frase do textual? O salmista está dizendo, estou aflitíssimo. Olha para mim. Ele está dizendo, estou aflitíssimo. Concorda comigo que a expressão aflitíssimo é mais que aflito? O irmão está passando por dificuldade. O irmão está abatido. Aliás, o Salmo tem sempre essas expressões. Você está abatido, você está triste, você está, para baixo. A autoestima caiu. Enfim, e isso por quê? Porque mexeu com as emoções. A dor das emoções, ela é pior do que a dor no corpo físico. A dor nas emoções, no emocional é pior do que o corpo físico. Por isso que uma pessoa emocionalmente, se ele começa a sofrer, ele fica debilitado com a sua saúde. E aí, irmãos, vem cá. É possível que alguns dos irmãos que estão aqui presentes já passaram por momentos de aflição. Já passaram por momentos de aflição. Porque nessa vida a gente passa. Homens de Deus passa. Eu passo também. E o salmista, dá para entender que o salmista era um homem de Deus extraordinário. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de Deus. Mas ele está dizendo com a própria boca, está falando o quê? Estou aflitíssimo. Agora, o que a gente não sabe é o que estava acontecendo com ele. E aí a gente não pode entrar nessa linha. Mas pode supor que algumas coisas graves estavam acontecendo na vida dele que mexeu com o emocional. Olha, irmãos, e aí a gente pode lembrar de algumas coisas que mexem com o nosso emocional. Por exemplo, uma crise familiar mexe com o emocional. Você tem um problema, às vezes, com a esposa, com o filho, com a esposa, ou no caso, a esposa com o esposo, e fica triste, fica abatido, mexe com o sistema emocional, fica aflito, fica complicado. Ou lá na empresa, alguém te maltrata, fala coisa que você não deve, fala de você fica sabendo, sabe? Ou você é tema da rodinha da fofoca. Se você não fica sabendo, tranquilo, mas quando você fica sabendo, mexe com o emocional, coloca para baixo. Como os irmãos vai passar por um momento difícil de dores da Paloma, fica todo mundo triste, fica todo mundo abatido. Recentemente nós também acompanhamos os meninos aí na recuperação, você também não fica legal. Tudo mexe, irmãos. Tá bom, vamos resumir então? É muita coisa que acontece que faz com que a pessoa fica aflita. E nesse particular, não tem bom. Não tem essa. Para mim é só bênção, irmão. Aqui nessa vida, não. Tem momento de dificuldade e que mexe com o seu emocional. E a gente tem que saber disso. Agora, o que a gente aprende com o salmista aqui? Que ele não foi repartir as suas aflições com quem não tem nada a oferecer. Porque esse é um detalhe. Às vezes você está aflito, aflitíssimo, e vai compartilhar com alguém que vai falar assim, como por exemplo um irmão que foi me visitar uma certa vez que eu passei por um momento de enfermidade na garganta, não sei até hoje o que era, mas era gravíssimo, fiquei 9 meses sofrendo de dores na garganta, eu via coisa feia, foi difícil. E eu vou falar abertamente, claro que não vou falar o nome do irmão, até porque é meu amigo do Face, né? Mas o irmão me vigiou quando foi me visitar. Ele chegou na porta da minha casa, ele nunca tinha ido em casa, mas ele chegou na porta da minha casa e perguntou o que eu estava sentindo, eu contei, era muita febre, ardia a garganta, era muita dor, sentia arrepio no corpo, eu sentia dores, me atingia dor de cabeça, enfim, uma série de coisas. Ele falou abertamente, irmão, que Deus te guarde, mas sintomas como esse eu já vi, câncer de garganta. Ele está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Será que não tinha uma outra palavra para o irmão falar? Mas tudo bem, ele está perdoado em nome de Jesus. Mas naquela hora, irmãos, foi complicado. Meu filho, o Davis, que está aqui, era pequenininho, estava nos braços da mãe. Falei, nossa Deus, tem misericórdia. Será que é uma palavra profética? Será que já entregou? A gente tem que entregar o ouro aqui. Só que, graças a Deus, eu não acreditei nele. Eu dei a volta por cima. Estou aqui curado para a glória de Deus, pressionando e pregando a palavra de Deus. Agora vem cá. Então a gente tem que ter cuidado com quem repartir. Antes não tivesse falado para ele, né? Mas peguei e abri a boca. Porque é normal, você está aflito.
Você está aflito, você quer repartir o seu sentimento com alguém, você quer falar com alguém para abrir. E irmãos, nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus que a melhor pessoa de você falar é com quem? Jesus. Com o Senhor. Dobra o joelho, conta tudo para Ele e diz: Senhor, eu estou triste. Aleluia. Eu estou abatido. Quantas vezes ele falou, o salmista disse: a minha alma está abatida. Vem o hino de número 193, me parece, né? A minha alma está abatida. Espera em Deus. Entende? Ele convidava a alma dele para se render ao Senhor, porque ele então já sabia que Deus vai fazer ele se levantar. Agora, ele está dizendo que ele está tão aflito que aparentemente é como se ele já tivesse morto. Mas ele está dizendo: Senhor, me vivifica pela tua palavra. Glória a Deus. Isso significa, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, na medida que você ouve, na medida que você medita nela, você passa a ter vida e vida com abundância. Então eu quero dar meus parabéns aos irmãos que vieram aqui nesta manhã e para você que me acompanha pelas redes sociais. Tira um tempinho para acompanhar a palavra de Deus, porque eu quero profetizar a luz da palavra de Deus na tua vida, que você está recebendo vida e vida com abundância, porque o Senhor nos vivifica pela autoridade da sua palavra. Amém? Amém. Muito bem. As histórias e as poesias falam ao coração. Giovana, por favor, Giovana, leia para nós em alto e com som para sair sua voz aqui no Facebook, tá bom? A introdução, leia por favor, vamos acompanhar a introdução da aula. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a relação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos de sabedoria reconhecerem ao texto livre, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas neste livro, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Muito bem. Então percebe, irmãos, a Bíblia faz uso de gêneros, grifa aí, gêneros literários. O que é isso? Significa que cada livro for escrito em uma linguagem, em um estilo. O estilo história é narrativa. Como assim? Conta o fato ocorrido. Gosto de conversar muito com o irmão Nilson, principalmente quando ele lembra de umas histórias lá da Bahia e conta aquelas histórias. Quer dizer, através da história é um fato. Aconteceu. Lembram do Gil Gomes? Quando trazia aquele jornalismo até perigosíssimo, que doía nos nossos ouvidos. Aqui agora, aconteceu. E você entrava, a gente entrava naquela mensagem, enquanto o homem não terminava, e dava trabalho para ele contar, né? E começava a falar uma coisinha assim, para esticar o assunto. Mas em resumo, os livros históricos é como se fosse, preste atenção que tem teólogos que vão me ver aí pelo Face e depois vão querer me cobrar, mas eu falo em alto e bom som. Os livros históricos é como se fosse jornalismo bíblico. Então ele não tem muita preocupação de trazer uma mensagem que venha transformar a parte interna, mas ele está falando algo que aconteceu no externo, mas que de qualquer maneira você escuta aquilo e faz comparações, por isso então que fala o coração. Compreenderam? Então, umas histórias bonitas, igual a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem uma história. A Congregação Cristã do Brasil tem uma história. O Brasil tem uma história. Os fatos ocorreram. Os irmãos estão comigo? Parte histórica, a ideia é narrar os fatos, contar por detalhes. Então você tem o livro do Juiz, a gente vai ver o livro de Josué, o que aconteceu? Então vai falar que ele assumiu o posto depois da morte de Moisés,
né? E aí ele de fato conquistou a terra prometida. Depois ele morreu, não preparou um sucessor, que foi um problema, e veio um outro período, que é o período dos juízes. Eu vou comentar já sobre isso. Fatos que ocorreram. Agora a gente pode olhar para esses fatos e trazer comparações para as nossas vidas. Meio que fortalece, né? Aconteceu. Mas a preocupação da história é contar, igual o jornalismo. No rádio, na TV. Eles não estão preocupados ali se aquela mensagem vai transformar a vida da pessoa ou não. A preocupação dele é dar o melhor que ele tem para contar o que está acontecendo. Olha, ontem está acontecendo, e aí exagera um pouco também, né? Está acontecendo isso. O que acontece é que o povo fica meio apavorado. Bom, vamos lá. Tópico de número 1. Vou pedir ajuda. Mandava, por favor, tu pode ler para nós o tópico de número 1 e o subtópico 1. Os livros históricos após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã até o tempo de Esdras e Neemias. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Muito bem, muito obrigado, Mandalva. Então tá aí. Eu já dei uma palhinha para vocês, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouco aqui. Vamos trabalhar então as histórias do Antigo Testamento. Lembrando que as histórias do Antigo Testamento estão dentro dos livros históricos. O Antigo Testamento é dividido em livros da lei, livro dos salmos e livros proféticos, né? E no nosso caso a gente também chama de históricos. Na Bíblia hebraica, complicado de falar isso, mas vamos lá. Na Bíblia hebraica é lei, profeta e salmos. Onde é que está essa informação, Denilson? Está quando Jesus falou com aqueles discípulos do caminho de Emaús. Quando os discípulos estavam indo ali triste, abatido, aí Jesus chegou ali e falou: vocês estão tardo de coração para crer no que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então só tem 3 divisões na Bíblia hebraica. E por que tem 3 divisões? Porque os livros históricos na Bíblia hebraica é junto com os proféticos. A nossa Bíblia aqui está diferente, nós estudamos diferente. Nós temos os livros da lei, nós temos os históricos, nós temos os salmos e nós temos os proféticos. Tudo bem? Aí vocês vão dizer, mas por que essa diferença? Né? Porque a hebraica é para nós para ficar mais didático, tá? Então vamos lá. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Essa informação está no livro de Josué, que é o que eu falei. O livro de Josué trata disso. O povo de Israel tinha saído do Egito, né? Mas não tinha entrado na terra prometida. Moisés morreu antes de chegar. E aí Josué assume o posto. Lembra do capítulo 1 de Josué? Deus fala com Josué e diz: o meu servo Moisés morreu. E a partir de agora eu estou te chamando, porque você vai fazer o povo entrar na terra. Só que ele fez algumas exigências para Josué. Lembra das exigências que Deus fez? Não se aparte o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Outra coisa que Deus cobrou de Josué foi ser forte e corajoso. Seja medroso, covarde. Ser forte, ser corajoso. Tem bom ânimo. A palavra ânimo quer dizer seja animado. Eu imagino, irmãos, que eu tenho essas características. Que eu boro para cima. Às vezes eu fico meio abalado um pouco, mas depois eu me levanto, sacode a poeira e bora para cima. Eu sou muito animado. Mas pelo contrário, eu tenho um pouco de dificuldade de estar perto de pessoa desanimada. Às vezes, se eu puder, eu vazo fora. Saio fora de pessoa assim. Porque traz prejuízo para a gente. A gente tem que ser animado.
E eu até imagino que pessoa pentecostais desanimar também é muito complicado. Então, Deus falou, ser forte, corajoso. Ser corajoso significa que não tem medo. Tem medo, mas enfrenta o medo. Ah, estou com medo, vai com medo em tudo. Eu sou... Vai! Eu sou operador de grua até hoje. Quantas vezes tem que subir numa grua de 100 metros de altura? E eu chegava e falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Né? E às vezes a máquina ruim, não sei como é que estava a manutenção daquilo. Aí eu fazia o exercíciozinho lá de respirar, né? Murchar a barriga, aquela coisa para ficar tranquilo, para poder subir. Mas quem diria, às vezes dar uma tremidinha na perna. Quantas vezes aconteceu isso? Isso significa o quê? Que eu estava com medo, né? Só que com medo de tudo, eu fui embora. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, ser corajoso não é ausência de medo. O medo faz parte. Mas você vai com medo de tudo. Amém, irmão Nilson? Amém. Tranquilo? Então vamos lá. Estamos falando de Josué. Deus falou. Deus tem negócio com quem é corajoso. Deus tem negócio com quem é corajoso. Medroso não. Medroso é a palavra covarde. As gerações seguintes deveriam saber. Por que foi registrado em história? Por que foi registrado aqui em história? Porque as gerações seguintes, como diz o texto aí que a irmã leu, deveriam saber disso e se assegurar, né, de que eles iriam conquistar a terra e que aquela terra era deles até hoje. Porque senão qualquer país chega lá, vai bombardeando eles, perdemos a terra não é nossa. Não, Deus falou que a terra é nossa. Amém? Vamos em frente. Os registros dessa experiência com Deus e da pós-até são chamados de livros históricos. Já expliquei aos irmãos. Então, livros históricos. Vamos lá. Quantos são livros históricos? Vamos direto aí. 12 volumes. Estão aí, irmãos? Então, 12 volumes, que retrata a história de Israel. Lá no curso de teologia, esta matéria aqui é chamada de História dos Hebreus 1. Porque depois tem História dos Hebreus 2. E aí... o que aconteceu, irmão? Vamos narrar aí o que aconteceu nessa questão dos históricos aí, do período histórico. Olha para mim que eu não vou nem ler aqui os pontos, só vou. O que acontece? Josué conquistou a terra, aí o povo está na terra, aí você vai ter o livro dos Juízes. O livro dos Juízes é chamado de período teocrático. Vou ter que colocar do outro lado aqui, para não atrapalhar. O livro dos Juízes é chamado de período teocrático. Teo significa Deus, crático significa cracia, né? Cracia, que sinalzinho de igual, né? Chama-se governo. Tudo bem, irmão? Tudo tranquilo? De lá para cá, governo de Deus, ok? Então, o livro dos Juízes ali, você não tem rei, você não tem, mas quem governa é o próprio Deus. Então ele levanta juízes. Só que é uma anarquia também ao mesmo tempo por conta dos homens, porque eles não preparam o sucessor. Era um problema, os pais não educavam os filhos. Aí ficava aquele juiz, ele governava tudo, depois ele morria, pronto. Aí ficava todo mundo desnorteado de novo, fazendo bagunça, adorando outros deuses, fazendo tudo aquilo que Deus não queria. Aí as nações vinham por conta de adorar outros deuses, invadir a terra. Aí depois Deus levantava uma outra pessoa, um outro libertador, e foi isso. Um período aí de mais ou menos 400 anos aconteceu esse momento aí teocrático. E ele continua. Depois você vai ter, como eu disse, um camarada chamado Samuel, lembra dele? Nós já tivemos aula na escola dominical sobre Samuel. Samuel, irmãos, foi levantado já para, sabe, numa proposta de transição desse negócio aí. Quer dizer, vai ter mudança, vai deixar de ser esse sistema para ter um outro. Lógico que no início não, no início da carreira de Samuel, porque Samuel recebe de Deus, aquele menino, filho de Ana, a resposta da oração de Ana, um menino que
além de juiz, porque aqui no período dos juízes, Deus levantava os homens como juízes. E aí é bom que se diga, o coração está quentinho, meu Deus. Obrigado, Jesus. No período do juízo, não significa que era só aquele juiz lá que dava martelada, era governador, ele governava a nação. Só que o nosso querido Samuel, ele recebe alguns cargos diferentes. Samuel é juiz, Samuel é sacerdote. Então, Samuel já começa a mudar, né? Ele é um homem extraordinário. Então, na vida dele, ele já recebe esses ofícios aqui. Ele é juiz, ele é sacerdote e ele é profeta. Perdeu para Jesus. Porque Jesus tem 4 ofícios, segundo o professor Alberto. Um abraço para o professor Alberto, ele já curtiu minhas postagens. Então Jesus é juiz, vai lá comigo, irmão, sacerdote, profeta. O que mais que Jesus é? Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e é juiz. Louvado seja Deus. Agora, lógico que tem alguns estudos teológicos que tiram a palavra juiz aqui para deixar só sacerdote, profeta e rei. Para Jesus está tudo certo também. Não precisamos entrar nessas questões. Tá? Vamos seguindo, irmãos. Vamos seguindo aí. Então, a história. Estou na história. Estou nos livros históricos. O que aconteceu mesmo? Josué conquista a terra. Juízes tem um período teocrático. E ao mesmo tempo uma anarquia, porque quando morre o juiz fica bagunçado o negócio. Mas quando Samuel assume, ele está fazendo o papel de juiz, de sacerdote e de profeta. E continua esse período aqui, meus amados irmãos e minhas irmãs, continua esse período aqui como período o quê? Ainda teocrático. Ou seja, quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Quem lembra o que aconteceu aqui? O Samuel também ficou velho. Ele é um camarada bom, extraordinário. Mas os filhos dele pisaram no tomate. Os filhos dele deu trabalho. Eu profetizo na vida dos meus filhos, Dafson e Aleph, que eles vão ser uma bênção mais que o pai. Pega aí. Tá ligado? Recebam aí, em nome de Jesus. E que os irmãos também tenham esse sentimento. É importante você querer que seu filho, a sua filha, né, com muito respeito, seja melhor que você. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque isso significa que nós estamos preparando uma geração. Nós estamos trabalhando aqui para construir uma geração. Agora já se sabe, numa sociedade corrompida, que o pai quer ser mais que o filho. Não pode ver o filho desapontando, que o paizão já está morrendo de ciúme. É doida. Quanto mais o filho andar, quanto mais o filho... Né, Deus? Vamos profetizar que o Jonathan seja o extraordinário. Aleluia, que bênção. Glória a Jesus. Nós trabalhamos para isso, irmãos. Mas não é o que estava acontecendo. Já vinha de tradição. O pai fica velho, os filhos bagunçam o boleto. Afinal de contas, esse legado os pais vão ter que deixar, né? Senão vai ser. Exatamente, para isso tem que trabalhar em cima, né? Vamos lá. Aí o Samuel ficou velhinho também. E aí o povo de Israel, que a gente viu nas aulas, não gostou. O que eles falaram? Nós estamos cansados disso. Nós não queremos mais esse sistema teocrático aqui. E aí eles pecaram. Porque sistema teocrático significa que não é que é Deus? Aqui não é governo? Governo de Deus. É como se diz assim, nós não queremos o governo de Deus, nós queremos que um homem governe sobre a gente. Ô povo triste, né? Aí que eles pediram um rei. Nós queremos um rei. Samuel ficou nervoso. Samuel ficou chateado. Chorou e foi orar a Deus. E disse que estava muito chateado porque o povo rejeitou ele. Deus chamou ele no particular. Sempre o homem de Deus sofreu, irmão, na história. Sempre, sempre. E vai sofrer. O povo dá trabalho. Aí, fizeram uma assembleia e disseram, nós não queremos mais ser. Aí o Samuel, Deus falou, Deus sempre consola o coração do homem de Deus. Deus chamou Samuel e falou, você está ficando triste por quê? O povo não rejeitou você, você está pensando que você é dono do povo.
É igual aquele pastor bestalhado, né? Que o povo fala alguma coisa, não gosta dele, aí ele fica, o povo não gosta de mim, e a igreja dele A igreja não é dele, é igual sempre eu digo aos irmãos, eu não tenho igreja, eu no meu caso, eu não tenho igreja. E eu estou aqui como servo para servir. O que acontecer na obra de Deus, eu estou pronto para desenvolver o trabalho, porque eu não trabalho para o homem também, eu trabalho para Jesus. E eu quero ser evangelista de Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja tem um dono. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. Aí o pastor fica lá, não gosta de mim, falando de mim. Problema, eu não sou dono de ninguém. O dono do povo é Deus. Então quando o povo rejeita as ordenanças, as diretrizes, às vezes até de uma liderança, por isso que é complicado, estão rejeitando o próprio Deus. Deus chamou Samuel em particular e disse, filho, não fica triste, rapaz. Faça o que eles querem. Consagre o rei. Aí tem o período dos reis. Vamos lá, irmão. Não fique cansado. Vamos seguindo. Irmãos, por isso que eu estou falando, não fique cansado aí, porque senão é muita informação. Aí você vai ter o período dos reis. Qual foi o primeiro rei? Que o Samuel derramou o botijãozinho de azeite sobre a cabeça dele. Nossa, vocês ficam quietos. Rei Saul, e um dos melhores, mais preparado, bonito, diz que era muito bonito homem, aqueles homens mesmo extraordinários, que eu não tive esse privilégio, né, de ser um homem zarrão, né, Tina? De ser um amão, barbaridade grande. Mas diz que Saul era um homem extraordinário, bonito e, sabe, pronto para a guerra. Mas só que não deu, sabe, tinha tudo para dar certo, aí, mas deu errado. Começou bem, mas logo fez tudo errado. Então parece que beleza e estética, né, não resolve. O que resolve é ter fibra, ter palavra de Deus, é ter caráter, o que mais? Humildade, ter coragem. Até porque logo depois aí vem um rapazinho chamado Davi que disse que não tinha nem tamanho de gente. Não tinha tamanho de gente. Ruivo era discriminado no povo de Israel. Que branquelinho, velho. Não podia sair no sol. Era complicada a situação de Davi. Magrelinho, mas enfrentou um gigante de quase 3 metros de altura. E matou o gigante. E bora para cima. E se tornou um homem poderoso na história dos reis. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque é Deus que levanta o homem para fazer a diferença. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, para vocês terem uma ideia. Davi escreveu muitos salmos. E lá nós vamos desapontando. Eu estou na história. Por isso eu fechei até a revista. Eu estou falando da história. Estou dentro dos livros históricos. Estou no primeiro capítulo aí da revista. O que vai acontecer depois de Davi? Davi vai ser pai de Salomão. Salomão é o homem mais sábio. Aliás, Salomão escreve o livro de Provérbios. Salomão escreve o livro de Eclesiastes. E Salomão escreve o livro de Cantares de Salomão, que leva o seu próprio nome. Salomão é incrível. Salomão tem sabedoria de Deus. O homem mais sábio que você possa imaginar durante a história. Mais rico. Bill Gates perde longe para Salomão, comparando com a época. Se fosse hoje, ele era o homem, com toda certeza, o mais rico do mundo, deixando os outros em uma diferença, uma larga escala aí de diferença, com toda certeza Salomão. Só que Salomão, no final da história, ficou doido com um negócio de tanta mulher, era ganhar a guerra e levava a mulher para ele. Tem mulheres que ele nem conheceu, mas dizia assim, essas aqui são minhas. Eu trabalhei numa empresa que o camarada registrava as mulheres lá, aí uma mocinha nova e já dizia, é tudo minha aí. É, atrapalhado, né? Vaidade do homem. Salomão entrou nessa linha. Teve 1000 mulheres, teve delas que ele nem conheceu, mas só aquele jeitão de estar por cima, manda em tudo, essa mulherada é minha. E algumas que ele simpatizou e que ele teve cuidado, levou ele à desgraça. Para provar mais uma vez que negócio de mais que uma mulher, desculpa,
falar aí pela internet para vocês aí, mas com a mulher sempre dá prejuízo, e gravíssimo. Oi? Eu ia falar diferente, né? Fazer uma brincadeira aqui para quebrar o gelo. Vamos dizer, o pastor lá em Jundiaí, né? Falou pro cunhado dele, mas depois ele se arrependeu. O cunhado estava na sala de aula, na escola dominical. Falou, então, irmão, uma já dá trabalho, né? Mas tem que querer 2, 3. Vamos deixar isso para lá. A questão é que Salomão, com essa mulherada toda no final da carreira, essas mulheres diziam, eu te amo tanto, Salomão, bora fazer um Deus? Aí, bora fazer o que a mulher quer, né? Para não dar problema. E você acabou se prostrando diante de Deus. Por isso que ele escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele escreve chorando. Ele está chorando, ele está acabado. Ele chega e diz assim, eu descobri que tudo é vaidade. Eu descobri que nessa vida tudo é vaidade. Ele está um bagaço, ele está triste demais. Ele está velhinho, ele viu que tudo que faz aqui, debaixo do sol, sabe? Tudo virinado, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Não adianta ficar com tanta vaidade, tudo passa. É isso que ele chegou na conclusão. Vamos embora, irmão, vamos trabalhando. Então eu cheguei aonde na história toda? Cheguei em Salomão. E aí por conta desse pecado de Salomão, dessa desordem dele, dessa apostasia dele, esse negócio de tanta mulher, esse negócio de se prostrar diante de deuses, que não era para fazer isso, culminou que depois que ele morreu, dividiu a nação de Israel, irmãos. Jesus queria que tivesse mais tempo. Dividiu o povo de Israel. A nação dividiu. Ficou o povo do norte de um lado, o povo de Judá do outro. Só que quem está na linha do povo de Judá vem com a promessa que Deus falou para Davi, que o reinado de Davi não iria se acabar. A semente de Davi não iria se acabar. E aí, por conta da divisão, não tem mais força. Aí começa depois de Salomão, sabe? Um rei mais ruim do que o outro, um rei mais ruim do que o outro. Nós tivemos aulas incríveis aqui, né, Mandal? Falando disso. Um rei mais ruim do que o outro, um rei mais ruim do que o outro. Aí tinha um bom, mas no final era ruim também. Até que a Síria veio e levou o povo cativo. Logo em seguida vem a Babilônia, o Nabucodonosor. Isso foi cerca de 500 anos, 600 anos antes de Cristo. Leva o povo, 600 anos, não 500 anos, né? Antes de Cristo. Leva o povo para a Babilônia. Todo o povo de Israel vai para a Babilônia. 539, obrigado, onde está? Exatamente, vamos até ler lá. Está vendo que eu já dei um salto lá, né? Então as histórias dos reis estão no subtópico 3 aí. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050, Deus constituiu Saul como rei. Aquilo que estava falando, porém Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte... Os irmãos acharam aí que eu estou na revista? A revista da Bíblia. Estou na Bíblia, estou na revista. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Senão você não fica perdido. O pessoal de casa me acompanha aí. A professora é desse jeito mesmo. Quando o coração esquenta, imagine um pastor se você levar ele para pregar na sua igreja. Tá bom? Pentecoste direto e reto. Aqui as histórias dos juízes que eu falei. Concorda comigo que eu falei as histórias dos juízes aqui? Embutido já? Concorda ou não? E aí a gente tem aqui o que? A história dos reis. É aqui que eu estou na revista aí, ó. Tópico número 1, as histórias do Antigo Testamento. O 1 já falamos, o 2 já falamos. E aí, vai aí, a história dos reis. Acompanha aí comigo. Leia, Davi, por favor, vai. Por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte, o reino se dividiu, Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumpriu sua promessa. Deus restaurou o trono de Davi, e do reino de Judá a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eita, glória a Jesus!
Eu estava na linha, não estava? Estava trabalhando em cima dessa linha de raciocínio aí, que é o que aconteceu. O povo vai para a Babilônia, fica 70 anos lá, depois Deus vai lá e tira o povo de lá novamente. Tem toda a história aí de Neemias e essa, a gente não vai entrar mais nesse momento. Mas a grande verdade é que o povo volta para a sua terra. Aleluias! Glória a Deus! E aí, Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Jesus Cristo é da linhagem da tribo de Judá, que voltou da Babilônia são e salvo. Glória a Deus! Eles voltaram de lá para se cumprir a palavra que Deus falou para Davi. Do teu trono, o teu trono vai ser um trono eterno que não terá fim. Por isso que Jesus é filho da linhagem, embora ele é filho de Deus, mas humanamente falando, Jesus é da linhagem da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Por isso que nos escritos fala Jesus Cristo, filho de Davi. Cristo, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Entende? Isso aí é conhecido também que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Isso, a última frase que o Dapso falou aí, eu até marquei aqui. Essas narrativas mostram. Ô irmãos, vamos ler o Jó? Jó 42:2. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Maravilha, vamos fechar a linha de raciocínio aqui? Senão, que coisa, o professor não dá aula. Irmãos, tudo que eu contei, tudo que foi narrado aqui, cumpre-se nessa palavra. Significa que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Vou liberar uma palavra profética. Deus tem plano na tua vida, Deus tem projeto na tua vida, Deus tem um negócio contigo e jamais será frustrado. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Tópico de número 2. Vamos lá, irmãos. Falta 10 minutos. 10 minutos a gente vai fazer extraordinário aqui. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos, os 5 livros do Antigo Testamento, são chamados de escrito e sapienciais e poético porque ensinaram a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Eclesiastes. Foi escrito quase tudo em prosa e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata de modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimento e os pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da ampliação da verdade divina e a experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teoria. Muito bem, muito obrigado, irmã Maria. Então vamos lá. Os livros poéticos. Você viu aí que fala os livros sapienciais e poético. O que significa sapienciais? A palavra sapiencial significa sabedoria. Poético lembra de música. Então, vamos resumir aqui por causa do tempo. Os 5 livros, quais são? Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos e Cantares. Vamos lá? É isso aí, matéria. Quais são os livros poéticos? Aqui não está na ordem, né? Mas Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos e Cantares. São os 5 livros. Ele já dividiu aqui para nós. Que o livro de Eclesiastes, por isso que está assim. O livro de Eclesiastes, por isso que fala lá de sabedoria. Provérbios e o Jó, apesar do Jó, o tema do livro de Jó é sofrimento. Muita dor, muita dor, muita dor, dor, Jó, né? Mas empolga, porque o homem sofreu tanto, mas não negou a Deus. Agora isso revela por trás numa expressão de poesia, de música, que esses livros são sapienciais, ou seja, livro e sabedoria. Agora vem cá, irmão.
A gente gosta demais de ler o Provérbios, né? Porque o livro de Provérbios, eu gosto de ler um capítulo de Provérbios todos os dias. Porque o livro de Provérbios fala de sabedoria. Mas está claro aqui que não é só de Provérbios. O de Eclesiastes também. E o livro de Eclesiastes é legal, como eu falei para vocês, o Salomão estava cansado, estava desanimado, estava triste. E o espírito volte a Deus e o corpo volte ao pó. Aí tem expressões que ele diz assim: assim como acontece com os animais, acontece também com o homem. Morre o cachorro, morre... Desculpa, parafraseando. Morre o cachorro, morre o homem. Morre o boi, morre o homem. Então ele fez uma comparação bem incrível ali. Mas o Alberto ensinou para nós que isso era filosofia. Ele estava filosofando. Para alguém não pegar esses termos que tem lá e dizer assim: está vendo aí? A vida do ser humano é igual à vida do animal. O sangue de Jesus tem poder. Ele estava comparando que o que acontece com o cachorro acontece com o homem. Morre o cachorro, mas morre o homem. Acontece que no cenário espiritual, nós buscar outras informações doutrinárias, você vai ver que a situação é totalmente diferente. Os irmãos entenderam isso? Diga amém? Amém. Maravilha, isso aí. Então vamos lá, irmãos. Vai no ponto lá, para mim não pecar contra vocês. Ponto 2 aqui, ó. Eclesiastes, Provérbios e Jó. Me acompanhem na linha de raciocínio. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade. Lembra que eu falei para vocês? Que ele está tão chateado que disse: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade, 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 diz o pregador: tudo é vaidade. Seu irmão é magrinho, é vaidoso. Se é gordinho, é vaidoso. Se dá um grau no cabelo, é vaidoso. Se não dá um grau no cabelo, é vaidoso também. Se as irmãs pintam a unha, é vaidosa. Se não pinta, também é vaidosa. Porque ela diz: olha, minha unha não pintei. De tão santa que sou. De todo jeito é vaidoso. Coloca um terno, é vaidoso. Não coloca para ficar nessa interninha, é vaidoso também. Não tem jeito. Deixa uma barbinha igual dá, você é vaidoso. Não deixa a barba. Pelo menos eu, por enquanto, não estou deixando, né? Mas a minha esposa já autorizou. Diga amém. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Glória a Jesus, irmão. O tema... Vamos aqui, irmãos. 5 minutos, vai virar nos 30. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Como? Efemeridade significa passageiro. Tudo passa. Esses dias atrás a gente tirava uma foto e ficava tudo esbelto. Hoje a gente está meio correndo das fotos. Antes você ia tirar uma foto do jeito que fosse, aí alguém disse que está bonito. Mas agora, Deus, precisa fazer pose, precisa tirar várias delas, para dizer: essa aqui, não sei, viu? Eu acho que essa aqui dá para postar. Porque é efêmero, vai passando. Mas tem uma coisa dentro de nós que é para sempre, irmãos. É o que? É a virtude, é a graça, é o poder, é a unção de Deus. E Paulo disse: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Glória ao nome do Senhor. E o tema de Provérbio é a aliança aqui. Afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência e sabedoria. Então, se resume aqui o seguinte: tem que ter temor de Deus. Vamos terminar a aula então? Vamos terminar. Para terminar tem que virar a página. Tópico de número 3. Quem pode ler para nós aí? Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou as nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu um meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda de Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Eita, meu Deus, eu sinto graça de Deus quando eu vejo esse texto. Porque isso aqui se refere, sabe o que? Em resumo, em pouquinhas palavras, sabe o que se resume isso aqui? Significa que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, toda a história, sabe?
Morre gente, gente é ressuscitado, levanta rei, rei é abatido, sabe? Tudo que acontece, Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Não pense que eu perdi o controle de tudo. Quero abrir um parênteses para os irmãos, e como eu estou ao vivo pela internet. A igreja tem que orar sim pela situação da Ucrânia e da Rússia. É dever nosso orar para que Deus tenha misericórdia, porque tem muitas vidas morrendo ali. Só que tem um detalhe: a igreja não está fazendo esse papel agora. A igreja de verdade ora todos os dias pelas nações. Todos os dias nós estamos aqui orando, dizendo: Senhor, tem misericórdia, salva as vidas, liberta as vidas. Eu sei que morreu muita gente lá, mas mais morre gente nos países e as clínicas diabólicas que dão apoio, principalmente o aborto. Quantos não são as vidas que já morreram inocente, sem ter a chance de dizer oi para a vida? Agora fica aí todo mundo porque está morrendo lá, né? Já fica mais chateado e não sei o que. Não, nós sempre oramos, mas como um todo. Que Deus tenha misericórdia das nações, que Deus tenha misericórdia dos reis. Nós continuamos orando para que Deus guarde a todos. Porém, nós temos que saber que esse mundo não está entregue ao diabo, não. O mundo está no controle de Deus. Glória a Deus. E a igreja tem que ter posição, irmãos. Nós somos crentes para isso. Vamos embora, irmãos. É melhor você ficar de pé. Porque se ficar de pé, certeza que o professor para. Do subtópico de número 2, vocês não precisam ler, eu vou falar direto aqui. Deus é a fonte de sabedoria, e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Eu acho que vou pregar essa mensagem aqui à noite. Eu acho que vou pregar ela. Escute só. Deus é a fonte de sabedoria. É o primeiro tópico. O propósito da sabedoria o que é? É agradar a Deus. Eu quero ter sabedoria. Eu quero ter sabedoria. Deus, eu quero ter sabedoria. Para quê? Para agradar a Deus. Vamos embora. O que a pessoa faz para agradar a Deus? Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos, irmãos, uma aqui, ó. Olha que tópico extraordinário aí, ó. O que garante que uma pessoa é sábia de verdade? O que garante que uma pessoa está vivendo a verdadeira sabedoria de Deus? Essa mensagem. Ela anda retamente, diz o Provérbios 2:7. O que é andar retamente? Com a vida no altar, com a vida na presença de Deus. Fugir da luxúria. A palavra luxúria significa exagero na sensualidade. Acho que seria mais ou menos isso. Vai que a pessoa compra uma roupa esquisita, roupa não sei o que e tal, e quer outra, é curtinha, é comprida, é não sei o que e tal, luxúria. E diz a Bíblia assim, ó, fugir disso aí, ó. Tem que ter comportamento. Não ser preguiçoso é outro ponto. Uma pessoa que é sábia não é preguiçoso, tem sabedoria. Preguiça, show preguiça. Mantém boa reputação, dá bom testemunho, sabe? Onde vai, é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus, é maridão, é uma mulher de verdade, é uma professora extraordinária, sabe? É uma pessoa incrível isso daí. Vamos lá. Toma cuidado no falar, como diz o Alberto, né? Cristina, lembra que ele falou? Tem pessoa que fala tudo que vem na boca. Eu falo mesmo, irmão. Tem até os crentes assim. Eu falo mesmo, a boca é minha. A Bíblia diz que quem tem sabedoria toma cuidado do que vai falar. Para falar tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que vigiar um pouco, sabe? Diz aqui, ó, a palavra que fala. Outra coisa não confiar em dinheiro, diz que um pouquinho de dinheiro, um mixariazinho de dinheiro fica doido. Imagina se tiver 1 milhão. Tem pessoa assim, irmão? Tem um pouquinho, já fica maluco. Imagina se tiver 1 milhão. Outra coisa, viver com alegria. Quem tem sabedoria é alegre, é satisfeito, é feliz. Remia o tempo, aproveita o tempo, não fica todo o tempo no TikTok, não fica todo o tempo no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, embora o YouTube é para estar mesmo aí, mas com moderação. Mas olha, sabe, ele rime o tempo. O que vai conversar é legal, é reuniões interessantes. É o culto que termina no horário. Chega no horário e termina no horário. Vive com alegria, remina o tempo, mantém a integridade, aceita a repreensão. Quem é sábio aceita a repreensão. Digo, olha, isso aqui desculpa, mas não está certo. Isso aqui não está certo. Legal. Porque quem é sábio recebe. Agora quem não é sábio, o que foi? Quem manda na minha vida sou eu. Pronto. Aí acabou. Não é sábio. Outra coisa, confia no Senhor. Desfruta do verdadeiro amor. E outra coisa, irmãos. A mensagem que fala ao coração. Agora já pode fechar os olhos para nós orar.
Glória a Deus. A mensagem que fala o coração é aquela que nos leva a viver uma vida de oração. Pode fechar os olhos, vamos tirar um momento com Deus. A mensagem de tudo que está aqui na palavra, ela nos leva a abrir o coração e se render a Deus, a pedir perdão dos nossos pecados, a adorar ao Senhor com alegria, a celebrar ao Senhor, a ter um coração de gratidão, a se render ao Senhor. Glória a Deus. É orar o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente à hora da angústia. Celebrar que Deus é maior. Irmão, Deus é maior na tua vida, Deus está no controle da tua vida. Deus te cura, Deus te dá saúde, Deus te liberta, Deus te ajuda, Deus te dá força. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos orar como salmista do Salmo 122. Eu me alegro quando estou na presença do Senhor. Eu vou pedir uma coisa ao Senhor e eu vou buscar. Qual é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida das irmãs e pela vida dos irmãos dessa brilhante escola bíblica dominical. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aquilo que eu não consegui transmitir aqui nesta manhã, oh meu Deus, eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, de verdade, continue falando com cada vida aqui presente e continue falando com cada vida também que nos acompanhou pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um domingo incrível, cheio de prosperidade e muita bênção em nome de Jesus. E às 18h30, nós estaremos aqui para o grande culto da família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.